Boa tarde. De novo, né? Mas agora em português é mais fácil. Tarsi e Marcelo aqui comigo. Tarsi, qual o desafio de você estar gerindo uma empresa do tamanho que você gere em tempos de inteligência artificial? Boa tarde, muito obrigada. Olha, o grande desafio de gerir nessa época que a inteligência artificial tem avançado de forma significativa é, primeiro, mudança de cultura. É uma empresa com 125 mil funcionários, um conglomerado gigante, e criar cultura de inteligência artificial que permeie toda a empresa ao mesmo tempo é um desafio. E um outro desafio de fato, acompanhar o que está acontecendo no mercado. É uma empresa muito grande, como já falei, e a gente acompanhar o que está acontecendo da maneira com que acontece, praticamente em tempo real, é um desafio muito grande. Mas aí a gente tem bons parceiros, como a IBM há 40 anos, né, Marcelo? Estamos juntos, e isso facilita. Termos bons parceiros, plataformas que sejam confiáveis, principalmente. Não é só IA com responsabilidade faz toda a diferença. Então, eu diria que os dois maiores desafios são esses. É você ter bons parceiros que te sustentem a infra, se desenvolver na medida em que as coisas acontecem, na velocidade com que acontecem, e criar cultura que permeie toda a empresa. Marcelo, desafio semelhante que a gente tem na IBM? Semelhantes. Primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. A gente tem um desafio muito semelhante, por isso que eu acho que o painel é tão interessante. Também somos empresas centenárias. Eu tenho 5 gerações trabalhando na IBM hoje. Então, são pessoas super experientes, junto com pessoas que acabaram de sair ou ainda estão na faculdade. E acho que o principal desafio é aproveitar a experiência de cada uma dessas gerações que viveram eras. E essas eras somadas é que trazem o valor de negócio hoje. A IA não é nada sem ter dado. O dado sem você ter a forma de acessá-lo de uma forma simples, em qualquer lugar, como mobilidade também não serve para nada. Se não está tudo interconectado por causa da internet, as coisas não funcionam. Então, esse somatório de ondas com somatório de experiências formam um valor agregado para você, de fato, tirar o potencial como um todo. Mas para a gente sair um pouco da teoria e para a prática, assim, muitas empresas estão preocupadas, né, e os próprios trabalhadores, né, como se colocar diante da IA, como alavancar a IA para gerar valor para a empresa, mas também para o trabalhador. Que ações práticas, né, o BB tem feito, a IBM tem feito para, de fato, tornar o trabalhador mais efetivo, mas não só cortar custo, né, como é comum nas empresas. Tá, se você quiser começar? Com certeza. A gente tem trabalhado no Banco do Brasil um processo muito forte de upskilling e reskilling. A gente tem trabalhado para que as pessoas estejam capacitadas. Aí um dos exemplos, a Academia IA, que é um processo de formação para todos os funcionários do conglomerado, está disponível para todo mundo, para que a gente tenha condição de disponibilizar para os colegas o que de melhor nós temos em capacitação no mercado hoje. Inclusive, a edição desse ano do Academia IA é Inteligência Artificial Generativa. IA generativa, porque nós percebemos que não adianta apenas disponibilizar a capacitação. É preciso induzir no caminho desse entendimento, do letramento, que diz respeito a esse processo da IA. De forma muito prática, eu acredito profundamente que quanto mais a IA avança, mais humano tende a ser o atendimento bancário no sistema financeiro. Então, no Banco do Brasil, a gente tem trabalhado com a máxima de um banco muito digital, profundamente digital, essencialmente humano, e que vai acompanhar a tendência sem abrir mão das pessoas. Porque tem um espectro mesmo de clientes, né, muito amplo, né, de clientes. São do 80 banco. milhões de clientes. 80 milhões. Como você garante que mesmo a solução digital, não só falando de IA, mas novas tecnologias, não acabem inviabilizando o acesso dessas pessoas ao que há de melhor na tecnologia? Porque eu entendo a parte de treinamento do funcionário, mas você não tem um treinamento do cliente em algum nível? Você sabe uma coisa que é interessante? É que o Brasil, ele tem o brasileiro tem uma capacidade de se interar e se integrar a novas tecnologias muito grande. Mas a gente é um país continental. O Banco do Brasil está presente em 94% dos municípios brasileiros. E são mais de 80 milhões de clientes. E aí o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que em algumas regiões a conectividade ainda é algo difícil. Então, para essa região, a gente sabe que o atendimento físico
é necessário na sua plenitude. Mas a gente tem algumas regiões, eu vou dar o exemplo aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, que as pessoas se integram às novas soluções digitais de forma orgânica até. Então, eu sempre falo de um banco físico e digital na medida que o cliente precisa. Por isso, eu acredito na manutenção da empregabilidade do bancário. O mercado financeiro, embora tenha diversas soluções sendo implementadas, eu diria que a gente deixa de ter aquele trabalho que é o repetitivo, que é o operacional, que é o trabalho que não leva em consideração a necessidade de criar novos relacionamentos. Então, nesse sentido, essa proximidade com o cliente, que vai acontecer de maneira cada vez mais orgânica, tanto do digital quanto do humano, ela tende a trazer o cliente junto nesse processo. Então, para cada solução que a gente lança junto todo um processo de capacitação do cliente. Um exemplo é o Minhas Finanças. Minhas Finanças é uma inteligência artificial que foi criada, integrada ao app do banco, para ensinar o cliente a como gerir as finanças dele. Então, hoje, nós já temos mais de 700 milhões de recomendação, e esses clientes que utilizam Minhas Finanças, através de um processo orgânico de capacitação do banco, já economizaram juntos mais de 7,7 bilhões de reais. Cuidando num processo que é orgânico, está no dia a dia dele, está na utilização do app. Vou voltar à pergunta da questão da gestão da cultura dentro da empresa. Que ações práticas podem ser feitas? Como está sendo feito isso hoje em dia dentro da empresa? Né? Eu acho, fazendo uma contextualização, a gente acabou de lançar um estudo que mostra como as corporações vão provavelmente estar daqui em 2030, 2030. Parece longe, mas é depois de amanhã no mundo corporativo. O que a gente viu? 39% do skill das pessoas, do que elas fazem, 39% vai mudar. Em todos os cargos, em todas as áreas. Então, a forma como alguém de marketing trabalha é completamente diferente daqui a 4 anos do que era há 4 anos atrás. Advogados, contadores, tributaristas, assessores de investimento, pessoas de RH, tudo isso vai mudar bastante, porque você entra numa capacidade de extensão da sua capacidade analítica e da sua capacidade produtiva de uma forma completamente diferente. O que se está usando hoje IA é para ganho de produtividade, e esse ganho é o que na maioria das empresas está fazendo o funding das ações futuras de investimento. Então, de forma prática, o letramento executivo ele é extremamente fundamental, porque a maioria dos executivos, principalmente de board de empresas, são pessoas experientes que tinham fórmulas de sucesso que deram certo, mas uma delas pegou essa questão tão revolucionária quanto a IA na frente. Então, isso eu acho que era algo mais agudo alguns anos atrás, hoje você vê que já está muito difundido e começa o board a pressionar as empresas por fazer ações como um todo. Na hora que você entra na liderança das empresas que pedem esse ganho de eficiência que todo mundo olha e ouve na reportagem e ouve na notícia, você vê que atrás disso não é uma discussão de tecnologia, é uma discussão de cultura de fato. Lá na IBM a gente montou um programa anual que a gente convida todos os funcionários da IBM a participar desse programa, mas eles são 100% funcionários, não é de tecnologia, não é da área técnica, é da assistente executiva a quem está trabalhando nos nossos laboratórios a darem ideias. Por que a sua vida podia ser mais simples usando IA ou automatizando? Porque várias empresas têm investido em IA, mas não têm visto o retorno financeiro desse investimento. A gente tem alguns estudos que apontam isso. Por que acontece esse descompasso entre expectativa e realidade? Eu acho que todo projeto de IA não tem nenhuma diferença de um projeto corporativo como outro qualquer. Se você não tem um problema de negócio para resolver, se você não tem métricas de sucesso, o projeto tende a ser fracassado como qualquer outro projeto. Eu acho que daqui a muito pouco a gente não vai falar mais de IA. Como a gente não fala de energia, como a gente não fala de infraestrutura, como não fala de internet. Então, projetos para darem retorno, você tem que ter clareza de que problema que você está resolvendo. Quem são as melhores pessoas que você vai envolver no projeto e como você vai ter retorno. Como é que você mede isso? Quando você entra para um projeto de IA sem isso claro, testar a tecnologia pela tecnologia, vai surgir a IA nova essa semana que vai deixar da semana passada obsoleta. Ou você vai ficar correndo atrás de esperar qual é a mais moderna e não vai dar certo. Então, eu vejo claramente objetivos claros de negócios sendo resolvidos. A IA não é o santo grau, não vai resolver todos os problemas, mas pode trazer muita produtividade, pode acelerar muito a inovação e trazer uma inclusão de acesso a conhecimento
e a tecnologia, antes restrita a pessoas muito letradas ou às grandes corporações, hoje a startup tem o mesmo nível de sofisticação que um grande banco tem, e essa beleza da democratização da tecnologia traz essa possibilidade de ganhos e prosperidade. É bem interessante o que o Marcelo traz em relação a um projeto de IA que resolva um problema. Eu não sei quais são as empresas, mas no Banco do Brasil tem dado resultado. Por exemplo, a gente tem uma IA que apoia o gerente de relacionamento no atendimento ao cliente, que chama Resolve Aí. O colega busca a informação de um cliente, automaticamente o sistema entrega para ele todas as informações desse cliente e orienta no atendimento. Então, quando o colega utiliza o Resolve Aí para atender um cliente, a gente tem pelo menos 30% de ganho em margem de contribuição, em margem de resultado desse cliente. Porque todas as informações estão disponibilizadas, o que seria humanamente impossível num atendimento corriqueiro do dia a dia. A gente tem, por exemplo, um outro modelo que foi implementado agora há pouco, que é o dossiê eletrônico de câmbio. Esse era um processo que a gente levava 40 minutos para fazer. Hoje a gente faz em 4. Então, eu tenho esse colega agora voltado para mais relacionamento e para trazer mais negócio para o banco. Exemplos como esses, que a gente tem lá no banco, mostram o que o Marcelo trouxe, que a IA com o objetivo de resolver, de trazer uma solução, de maximizar o trabalho do humano, ela traz resultados positivos, sim. Até que ponto o futuro vai ser definido pela tecnologia ou pela confiança? Olha, eu acredito que o futuro sempre vai ser definido pelo humano. A IA, ela vai trazer o consolidado de outras opiniões que foram humanas. A IA, ela vai trazer para você a previsão, uma previsibilidade do percentual de determinada decisão. Ela vai te trazer as informações necessárias para que você tome uma decisão, mas ela não toma decisão. Eu não vejo no Banco do Brasil, pelo menos, a gente desenvolvendo IA que substitua a análise humana para tomada de decisão. Ela vai sempre ser uma ferramenta de apoio à consultoria, de apoio à tomada de decisão. Esse mesmo estudo que eu comentei traz 2 insights exatamente nessa linha, Tassi. A primeira é que, assim, você não vai terceirizar para a IA o seu pensamento. O que você quer fazer, a forma como você vai trabalhar, a cultura das empresas, ela ainda vai continuar sendo definida por que você faz. As IAs foram treinadas com dados públicos que qualquer prompt repetido dá o mesmo resultado. E os bancos não são iguais entre eles, as empresas não são iguais entre elas, porque você tem processos diferentes, dados diferentes, culturas diferentes e pessoas diferentes. Então, agora, a gente viu claramente que o futuro vai ser um uso da IA, a IA sua, que vai usar os modelos abertos e vai somar com a sua cultura, o seu processo e os seus dados para criar um diferencial competitivo de fato. Que você não vai terceirizar a IA para dar boas ideias de atendimento, mas você vai usar a IA para fazer correlações, para fazer análise, para trazer insights, para que você possa discutir e trazer isso à tona como resultado de negócio de fato. Eu percebo vários jornalistas começaram a usar a inteligência artificial e eles falaram, meu texto foi ficando pior, eu não escrevo mais com a mesma competência ou com a qualidade que eu escrevia antigamente. Porque escrever é um músculo também, o esforço é parte do resultado final ali, é que nem fazer bolo, né? Você precisa dos 40 minutos ali no forno, que é quase sofrimento para escrever. Será que no processo produtivo, né, dentro da IBM, do BB, a IA não traz o risco também de se atrofiar outras partes da empresa, partes que são importantes, o relacionamento humano, como você disse, Tarsi, ou mesmo o desenvolvimento de coisas mais inovadoras ou diferentes que não estão na IA dentro da IBM? Eu acho que todos os extremos são questionáveis, né? O conceito de brain root, que todos estão começando a falar muito, né, de uso da IA e você deixar de fazer essas suas reflexões mais profundas, é algo que todo mundo tem que olhar. Agora, pensa que, por exemplo, nós que lançamos tecnologia, que temos que olhar código de produto que você consegue agora desenvolver mais rápido, corrigir erros mais rápidos, para que a gente possa gastar mais tempo pensando em mais ideias para trazer mais soluções ou mais funcionalidades. Esse tempo de debug, esse tempo de olhar, por exemplo, falhas de segurança, é algo que literalmente é impossível você estar preparado para o mundo de hoje. E o mundo do futuro, quando a gente fala, por exemplo, de cyber, se não tiver uma instrumentação de IA muito forte, que na hora que você saiba que tem uma vulnerabilidade num produto, que você consiga corrigi-la muito rápido e aplicar muito rápido no mercado, para que não haja uma exposição
de vulnerabilidade ou um vazamento de dado para o cliente final, essa velocidade, por exemplo, vai ser cada vez mais exigida. Agora, as pessoas que estão atrás disso aqui, que estão montando essa inteligência como um todo, se não tiver esse arsenal de amplificação de capacidade, não vão conseguir mais estar aptas para o mundo daqui para frente. Porque, Tarso, às vezes quase que eu penso assim, CEO com tanta ferramenta de IA, dashboard, é quase a gente jogando Farmville, né? Vai clicando só nos botõezinhos para ver o que gera um resultado melhor ali no final. Não é um risco que os CEOs correm no momento que a gente vive? Olha, eu tenho 26 anos no Banco do Brasil e hoje estou CEO do Banco do Brasil. E eu te digo que gerindo a empresa e acompanhando tudo que acontece, não tem nenhuma IA que possa me auxiliar no que eu preciso fazer no dia a dia do banco. Eu te diria que para o sistema financeiro é justamente o contrário que tende a acontecer. O mais forte que sempre existiu na relação cliente-banco, e isso é um diferencial do Banco do Brasil, sempre foi, é o relacionamento. É a relação, é chegar no banco, conhecer seu gerente, é você ligar e falar com a pessoa, é você procurar e ter o banco ali na sua cidade para que você seja atendido. A gente passou por um processo em que a valorização do relacionamento era algo fundamental. Depois veio a internet, o avanço da tecnologia, e nós deslocamos as pessoas para operações e atividades muito operacionais. E agora com a IA a gente volta a se relacionar. Então a gente volta a ter mais tempo para se relacionar com o cliente. A gente agora coloca todo esse operacional para a IA tomar conta, e eu tenho o meu gerente de relacionamento se relacionando. E aí, enquanto CEO, o que é que eu preciso entender? Eu preciso ter ali um cockpit de KPIs que me digam que o banco está indo na direção que a estratégia corporativa se propôs a levar. Então, hoje, como CEO, eu utilizo a IA muito para buscar informações no que diz respeito à execução da nossa estratégia corporativa. E muito menos para guiar a decisão ou para escrever alguma coisa. Até adoro escrever, inclusive. E a IA não escreve como a gente. É um bom ponto. Olha, a gente está chegando aqui ao final, tem um minutinho, para encerrar, para a gente fechar aqui. Tarsi, qual é o maior desafio que um CEO encontra no contexto atual? O maior desafio que eu encontro no contexto atual com o avanço da IA é conseguir que os humanos tenham a oportunidade de acompanhar o avanço da IA na velocidade que ela avança. Esse, para mim, como CEO, é o maior desafio. Eu vejo, complementando aqui o ponto de vista, talvez um dos maiores desafios que a gente vê é como escalar isso de uma forma ética e de uma forma sob controle. Então a gente vê claramente que, diferentemente de outras tecnologias que são lineares, isso aqui é uma mudança exponencial. E quando você trata de exponencialidade, a gente tem que ter um contexto de orquestração, de governança e de uso ético da IA como um todo. Obrigado a todos, obrigado a todas. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, gente.